Esse é o podcast Entre Linhas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Onde está Deus quando chove? Meu Deus, você, Antônia exclamou quando acordou assustada, lembra? Um barulho estranho e forte a acordou em plena madrugada e quando colocou os pés no chão sentiu água, muita água. E o piso inclinado. Piso inclinado, meu Deus, você repetiu, e se agarrando pelas paredes chegou até o quarto dos filhos e os ajuntou de qualquer jeito, desesperada, para logo buscar pela saída da casa, cuja porta também estava inclinada. Meu Deus, você disse de novo, cadê o meu pai? Pai, você gritou, mas a resposta veio em forma de silêncio e você ficou sem saber se devia seguir adiante com os filhos agarrados ou ir procurar o seu pai. Enquanto isso, o vizinho já gritava, venha logo! Antônia, me dê um dos meninos. E assim, de relance, você olhou para o fundo da casa, lá onde estava o seu pai, e viu que havia sido invadido por uma mistura de barro, pedras, árvores, misturado com muita água, que corria muito mais rápido do que você. Pai, você gritou, mas sua voz já denotava mais desespero do que esperança. Meu Deus, onde está Deus quando chove? Claro que ninguém sabe, mas quem sabe, essas tenham sido as duas expressões mais usadas nestas últimas semanas, cercadas de água por todos os lados. Meu Deus! Expressão de desespero, repetida sem mesmo se dar conta, mas se dando conta de que tudo havia se perdido: família, propriedade, emprego, vizinhança, futuro. E eu quase ia esquecendo a esperança. Onde está Deus quando chove, Antônia? É uma pergunta que vai crescendo dentro de nós e teima em não calar. Deus, nos ensinaram, é a resposta, mas que resposta é essa? Quando a pergunta encontra o silêncio como resposta. Seria o mesmo silêncio que você recebeu quando chamou pelo seu pai? O silêncio do seu pai, o silêncio de Deus, meu Deus, o chão parece fugir de nossos pés e nos sentimos tão sozinhos, abandonados. Meu Deus, Deus, onde estás? Antônia, eu sou um velho pastor, né? Um velho pregador, e muitas vezes já me fiz essa pergunta e já a fiz em diferentes situações da vida, como você. Um desastre inesperado, uma doença surpresa, uma crise familiar, uma perda de emprego, e a pergunta nasce sem que a gente a convide, ela vem com muita força, como você sabe. Também preciso lhe dizer, Antônia, que muitas vezes mantive a pergunta dentro de mim. Aliás, a maioria das vezes. Afinal, pensamos que não podemos fazer este tipo de pergunta. Imagina. O que as pessoas vão pensar? Elas vão me condenar logo, ainda mais eu sendo pastor, não é? E a pergunta fica dentro de mim, noutro tipo de silêncio que vai entristecendo a alma. Mas sabe, Antônia, eu descobri que Deus não se incomoda com a minha pergunta. Veja só, a minha pergunta não afugenta a Deus, mas o aproxima. Eu pergunto, grito, e ele vem para mais perto de mim. E sua primeira resposta à minha pergunta é sua presença. A presença da escuta, a presença do acolhimento, a presença de Deus que diz, posso ficar aqui com você? Imagina só. Aliás, você consegue imaginar isso, Antônia? Essa presença
essa presença de Deus. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre essa presença de Deus, eu queria dizer duas outras coisas. A primeira delas é que eu queria pensar um pouco com você, Antônia, aonde Deus não está quando chove. Deus não está distante. Distante em algum lugar a partir do qual ele vai dirigindo as coisas com uma espécie de varinha mágica e mandando a chuva cair na sua cabeça e destruir a sua casa. Deus não é um duende malvado a querer prejudicar a sua vida. Deus não é assim. Deus não está recluso em algum lugar onde a chuva não o pode molhar. Em algum lugar, às vezes um templo, um lugar religioso com portas e janelas trancadas. Deus não é um escondido a se esconder num esconderijo qualquer. Deus não está ocupado em separar aquele que deve ser amaldiçoado com muita chuva e aquele que deve ser protegido dessa chuva, como se estivesse separando os seus protegidos daqueles que ele quer ver encharcados. Não, Deus não é assim. É importante, Antônia, deixar bem claro onde Deus não está. Pois às vezes a gente mesmo coloca em lugares onde ele se nega a estar. E a visão que temos dele é muito ruim, muito limitada e até muito injusta para com ele mesmo e para conosco. Pois acabamos, não é, ficando com a nossa pergunta no ar e a nossa solidão a entristecer a nossa alma. A outra coisa, Antônia, é perguntar quando Deus não responde. Nesse caso, podemos perguntar adoidado, e sua resposta é o silêncio. Deus não responde quando a gente pergunta com um jeito cínico, aquela voz esguichada que diz: eu sabia que não ia dar em nada. Eu sabia que não irias fazer nada. Eu sabia e nem acreditava. Deus não responde quando a gente diz eu sabia. Deus não responde quando o tom da nossa voz é arrogante, não é aquela voz que diz que sabemos das coisas. A voz das nossas certezas afastam a Deus, pois ele nem consegue chegar perto. Deus não responde quando a gente, de fato, não pergunta, mas acusa. Deus não responde quando não olhamos para nós mesmos, nos encontrando em nossas fraquezas e vulnerabilidades, quando achamos que está tudo certo com a gente, não precisamos mudar nada, e Deus precisava fazer algo em nosso favor. É como se Deus estivesse devendo algo para nós. Aí não dá. Deus não responde quando olhamos para Ele de cima para baixo. O cinismo, a arrogância afastam a Deus e nos deixam mais sozinhos. Mas então, onde Deus está? Deus está lá onde chove. Seus pés também molham e Jesus sabe disso. Ele está molhado conosco na chuva. Deus está lá onde pessoas choram e crianças se sentem abandonadas. Deus está lá onde e quando gritamos em protesto, choramos em desespero. Ele está lá e não se ofende com o nosso grito, mas pergunta se pode ficar ao nosso lado. Oferece o seu ombro para a gente descansar a cabeça nele. Ele é o Deus da companhia, e uma companhia divina que afirma a nossa vida. Deus está lá onde uma mão se estende para segurar o seu filho, onde um abrigo nos acolhe, uma marmita nos alimenta e um cobertor nos esquenta. Lá está Deus. Deus está lá onde o povo de Deus quer e precisa estar para, em nome dele, acolher, cuidar e consolar. Deus chora conosco hoje
para que possamos rir com Ele amanhã, nos ensinou um irmão maior. Já ocupei muito do seu tempo, Antônia, mas só um segundo mais, pois ainda quero, aliás, colocar uma semente em suas mãos. Quando perguntamos onde Deus está quando chove, Ele coloca na nossa mão uma pequena semente que se chama esperança. A esperança de Deus nasce em meio aos destroços, e isso é muito coisa de Deus. O Deus que não abandona, o Deus que não desiste, o Deus que insiste em nós, em estar conosco e na nossa própria vida. Você lembra de ter visto em algum momento da sua história um arco-íris? Aquele arco-íris que depois de uma chuva, né, vem e abrilhanta o céu com as suas cores. Deus colocou este arco-íris no céu como um sinal de que um novo dia vai chegar. E nele, Deus quer ver nossa vida reflorescer. Então Ele sorri. E nós somos convidados a sorrir com Ele. Deus é bom, muito bom, e não nos abandona nunca. Que você e eu, Antônia, não esqueçamos disso nunca.